Cara, você contou um modelo, um jeito que o pessoal, muito de alto nível lá, faz a questão estratégica, que eu achei muito legal, muito interessante. Que eles consideram, é uma questão assim de definição de uma hipótese que eles têm, e aí a empresa toda se organiza em torno de algum tipo de visão de alto nível. Como é que funciona isso lá? Que a gente chama de o ritmo Spotify, né? Que é o Spotify Rhythm. É como se fossem quais são as cadências, né? Que a empresa segue, né? Algumas cadências são fixas e outras são just in time. Mas como que isso funciona? Assim, o Daniel Ek, que é o CEO do Spotify, assim, realmente, tem uns caras que realmente têm uma visão muito interessante, assim, né? Os caras são visionários, eles conseguem ver algumas coisas que as outras pessoas não... A gente demora um tempo a enxergar, o cara já tá lá na frente, já tá pensando e tal. E às vezes é difícil para esse cara conseguir fazer esse link, né? Cara, como é que essa coisa que eu imagino, assim, um caminho, uma direção, vai influenciar as ações, assim, realmente no código, ele fazendo as coisas. Então que surgiu essa ideia de a gente fazer algum tipo de framework, né? Para que a gente pudesse desdobramento da nossa estratégia. É como se no centro disso tivesse assim as crenças, né? Tipo, como que ele enxerga o mundo hoje e como ele enxerga o mundo no futuro. Assim, se você acredita em alguma coisa, é interessante que primeiro você traga um tipo de dado para a mesa, né? Então, assim, pode ser um dado qualitativo ou quantitativo, o número do mercado, alguma coisa que você observou, né? Traga um número para a mesa, porque a partir desses dados você vai conseguir gerar alguns insights. E às vezes até interessante, porque às vezes, sei lá, duas pessoas olhando para o mesmo dado, né, que é como se fosse um fato ali, tem insights diferentes. Às vezes você tem uma visão mais positiva, outra mais negativa, cara, não, eu acho que eu aprendi isso olhando para esse dado, eu aprendi aquilo e tal. Então, quando acontecem essas discussões, quando chega num tipo de acordo assim, as pessoas chegam em crenças, né, similares, né? Então é nisso que a gente acredita aqui, né? Baseado nisso, a gente fala, tá, então se a gente tiver certo com a visão do mundo que a gente vê hoje e com a visão do mundo que a gente imagina que vai ser no futuro, a gente tem que fazer algumas apostas, né? Essas apostas são os bets. É aquela coisa assim, a gente pode acreditar em alguma coisa, mas no fundo, assim, são apenas hipóteses, né? A gente não consegue saber se aquilo é verdade ou não. Então, se a gente decide iniciar alguma coisa, na verdade é como se fosse uma aposta. A gente acredita que é por ali, mas a gente não tem certeza, né? Então, essa ideia de bet, de aposta, é muito assim, cara, a gente vai investir tempo, a gente vai investir dinheiro e energia nisso. Então, como é que pode ser uma bet, né, que seja para a gente poder validar no menor tempo possível, tal? Porque assim, no centro de tudo tem esse esquema do belief do CEO, vamos dizer assim, né? Cara, é isso que a gente acredita como empresa, assim, né? E ele também define, cara, qual que é a nossa estrela do norte, vamos dizer, qual que é a nossa direção que a gente vai seguir, né? E a partir daí ele define também, junto com o time de liderança lá, alguns goals, né, para os próximos 2 anos. Então assim, ó, se a gente tiver certo sobre essa divisão de mundo que a gente está acreditando, o mundo vai ser assim. Então, para a gente poder materializar isso, é mais ou menos essa direção que a gente tem que seguir. Então, a partir disso, essas coisas juntas, a empresa pode fazer os company bets. Tipo assim, tá, na nossa empresa, quais são os bets que a gente vai poder seguir? Por exemplo, um exemplo de um company bet, uma aposta da empresa. A gente vai lançar em um novo país, sei lá, igual aconteceu, vamos lançar no Brasil. Essa é uma company bet porque vai envolver vários times trabalhando juntos, tal, para poder fazer isso acontecer. Ou, por exemplo, a gente vai fazer uma integração com o PlayStation. É uma company bet. Então, a ideia é o quê? É que tenha um ranking, né? Vamos supor, a prioridade, a ordem, né? A ordem número 1 para a empresa é a integração com o PlayStation. O número 2 é lançar no Brasil, vamos supor. Isso ajuda, isso mostra assim, tá muito claro quando você olha, por exemplo, a integração com o PlayStation. Você clica lá, você consegue ver assim, peraí, o pessoal tá apostando no PlayStation porque essas são as crenças que eles têm, que foi baseado nesses insights aqui, e aqui são os dados que eles conseguiram, né? Isso é aberto? Você consegue ver no seu Isso é completamente aberto para todos os funcionários? funcionários, né? Porque isso ajuda, assim, a gente quer que as pessoas possam fazer as decisões, as pessoas que estão mais próximas do problema, né? E para que isso possa acontecer, é preciso que, assim, tenha um alto nível de transparência em tudo, né? Você tem que fornecer muita informação para que ela possa tomar essas decisões. Só para relacionar para o pessoal, eu gosto de ficar relacionando as coisas, conteúdo que o pessoal tem visto no software Zen, né? E é engraçado que agora no módulo 3, a gente entrou muito nessa coisa de dados, de análise de dados e de métricas e números e estudo. A gente fala de A3, fala de todos os tipos de métricas que a gente pode obter do sistema, né? As métricas sistêmicas e tal. É óbvio que no caso que você está falando, a gente está indo mais para dados de business, talvez, demográficos ou de interesse. Por exemplo, você vai falar de PlayStation, qual é a quantidade de usuários que tem o PlayStation, e aí você tenta combinar isso com usuários que gostam de música, e aí, enfim,
Você vai usando esses dados para poder tirar uns insights. Mas fica claro o padrão que a gente trata aqui no Software Design, que é o padrão da gente orientar nossas ações, questões concretas e não, assim, tentando concretizar as coisas, né? Tentando tangibilizá-las de alguma forma, para que a coisa não fique muito no opinativo. Porque o problema do opinativo, ou do opinativo, né, digamos assim, é que você fica refém da hierarquia, ou do respeito à hierarquia, que é muito tradicional nas empresas, né? Porque se um diretor de uma empresa chega lá e fala assim, galera, ó, eu acho que o PlayStation é o que está na onda, entendeu? Nós temos que ir fazer um negócio do PlayStation, não sei o quê. E ele ganha a discussão com alguém que, de repente, que não é um diretor, está num cargo mais simples e tal, e que tem uma outra opinião, e nem vai ouvir a opinião, às vezes pode até ser melhor, né, de uma pessoa que não tem aquele nível hierárquico, mas o pessoal vai naturalmente querer agradar a hierarquia, né? E aí a empresa vai andando, ela vai progredindo por meio de achismos. E aí eu acho que essa noção da gente partir de números, porque não precisa ser número, pode ser qualquer coisa concreta, né? Qualquer coisa mais tangível. Aí a gente fala de cost of delay, a gente fala de tangibilização financeira dos projetos, enfim, essa coisa toda. Então acho que esse é um padrão que vocês estão usando para decisões de business que mapeia, né, bate com o que a gente tem visto aqui no software design em termos de coisa. E a outra coisa é essa coisa do insights. Nada mais é do que realmente o reforço da necessidade de você ir a fundo, e a gente fala muito disso lá no A3. Então, você não consegue ter insights sem mergulhar no problema. E o Beliefs, cara, é o mapeamento, digamos assim, direto com a formulazinha lá que eu uso para explicar a questão da eficácia, que é a coisa da hipótese, né? Que você está no mundo das hipóteses e aí a validação das hipóteses. E essa ideia do Belief ser de você usar esse nome para tirar a carga de certeza das coisas e tornar as iniciativas mais leves sob o ponto de vista de pressão de que tem que ter o resultado. Porque quando você fala que é uma bet, tem uma crença envolvida e que dali deriva uma aposta, assim, olha, você já está ancorando no termo a ideia de que aquilo ali é uma hipótese e que o objetivo é validar aquela hipótese. Então, tudo começa a convergir para, como é que eu valido se isso aqui é verdade em todos os passos? Porque de fato, quando a gente está nesse mundo de inovação, nesse mundo de trabalho do conhecimento, do meio de software, a gente está tentando descobrir a verdade, né? Porque a verdade nunca é. E você fica mais próximo da verdade a cada hipótese que você valida.